2024 é ano de eleição municipal. As movimentações já começaram e não se engane, essas movimentações não iniciaram agora, nesse ano de 2024, já vem aí ao longo dos anos, né? Quando um prefeito é eleito, a oposição já começa a trabalhar para as próximas eleições depois de 4 anos. Esse trabalho agora mais próximo, ele apenas se intensifica. E aí entra uma peça fundamental, afinal, no Brasil, nós não temos candidaturas avulsas, entram os partidos. Quem quer se candidatar, ou a vereador, ou a vice-prefeito, ou a prefeito, tem que estar filiado em um partido. Mas você já parou para pensar quais partidos, neste momento, estão aptos a participar das eleições em Piranhas? Qual partido aqui está com órgão vigente na cidade de Piranhas? Você sabe? A gente aqui foi procurar responder essa pergunta de muitos. Quais partidos eu tenho como opção atualmente aqui em Piranhas para me filiar? A gente fez a busca, a procura. Atualmente, Piranhas tem 9 partidos com os seus órgãos. Nós temos 8 órgãos partidários que são provisórios e um órgão definitivo, que é apenas o PT. Quem está no YouTube agora está na tela, nos acompanhando. Então, quais são esses órgãos partidários que estão nesse momento vigentes, que estão com tudo em dia com a Justiça Eleitoral? Nós temos o Solidariedade, que é o partido do atual prefeito, Marco Rogério Chicão. Nós temos o PSDB, o PL, o Patriota, o Republicanos, nós temos aqui o Progressistas, que é o PP, para quem conhece assim, o MDB, o PSD, o Agir, o PT e o PRD. O PRD, ele é importante, mas que partido é esse, Jota? Importante a gente esclarecer, que tal de PRD é esse? O PRD é o resultado de uma fusão entre o Patriota e o PTB. Então, se você procurar aí o PTB, que já teve protagonismo aqui em eleições aqui em Piranhas, o PTB se fundiu com o Patriota e virou o PRD. E é importante a gente destacar isso, a gente traz essa notícia, mantém na tela aí, produção, essa arte, né, com os partidos que estão com os diretórios vigentes aqui em Piranhas, porque a gente tem um prazo importante agora no começo do ano, nesse primeiro semestre, que se trata do período para você que quer ser candidato se filiar a um partido. A data limite é o dia 6 de abril e a gente traz essa informação importante porque quem pretende concorrer a uma vaga de vereador, vice-prefeito ou prefeito nas eleições municipais desse ano, aqui em Piranhas e em todo o Brasil, precisa estar afiliado a um partido político e com o domicílio eleitoral estabelecido na circunscrição onde pretende disputar o pleito até o próximo dia 6 de abril. Resumindo, é a data limite. Se você não está estabelecido, né, aqui em Piranhas, o seu domicílio eleitoral, e não está em um partido político até o dia 6 de abril, ou seja, 6 meses antes da data da votação, você não vai poder ser candidato nesse pleito. A votação acontece no dia 6 de outubro, então o dia 6 de abril é exatamente 6 meses antes da votação de primeiro turno. Aqui em Piranhas nós temos apenas o primeiro turno, porque não somos uma cidade que se encaixa na questão de segundo turno, então essa é a data, 6 de abril. A filiação a uma agremiação partidária e o domicílio eleitoral são alguns desses requisitos previstos na Constituição Federal para que a pessoa seja elegível. Existem outras questões, é claro, né? O artigo 14 da Carta Magna traz outras condições de elegibilidade, como, por exemplo, a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, a idade mínima de 21 anos para se candidatar a prefeito ou a vice-prefeito e
a idade mínima de 18 anos, né? Se você tem 18 anos, você já pode ser candidato a vereador. No caso da disputa pela prefeitura, essa informação de idade, por exemplo, é conferida no dia da posse. Então, o prefeito eleito, ele tem que ter 21 anos no dia da posse. Por exemplo, se você tem 20 agora e diz, não, eu quero ser candidato a prefeito, eu tenho 20 anos, você pode se candidatar desde que você faça 21 até o dia 1º de janeiro da data da posse, no caso, o ano que vem, 2025. Já para o cargo de vereador, aí tem uma diferença, então é preciso estar atento, é preciso ter alcançado a maioridade, ou seja, 18 anos, até a data limite para o registro da candidatura, ok? Então, Jota, eu tenho 17 anos, eu quero ser candidato a vereador. Se você fizer 18 anos antes de você ter a data limite aí para o registro da candidatura, você pode ser, então, candidato, ok? Nesse caso, nesse momento agora, já pode anunciar a sua pré-candidatura. E além de buscar esses partidos que estão aptos, volta para mim aqui, produção, nós buscamos outras explicações. Por quê? A J e União Brasil, do vereador Claudimir Apolinário e da ex-presidente da Câmara, vereadora Adriele, não está na lista aí dos partidos aptos. É verdade, o União Brasil, nesse momento, não tem um diretório vigente aqui em Piranhas, não tem um órgão nem provisório e nem definitivo. União Brasil, a vigência do União Brasil aqui em Piranhas, do órgão partidário, terminou no dia 31 de dezembro de 2023. Em relação à União Brasil, eu conversei com o vereador Claudimir Apolinário. Segundo ele, até o final desse mês de janeiro, o órgão partidário deve voltar com o seu diretório aqui na cidade de Piranhas, né? Há toda uma articulação. É bem provável, em relação à União Brasil, que a gente tenha a mudança do prefeito Marco Rogério Chicão, que hoje está no Solidariedade para a União Brasil. É dado... política a gente não pode dizer nada que é 100%, né? Eu não vou dar uma aqui de presidente do Corinthians anunciar o Mateuzinho sem um contrato assinado. Então, é quase certo que Chicão vai para a União Brasil, mas é preciso ter ali a assinatura da ficha de filiação. Então, já há toda a articulação, Chicão deve não ser o presidente da União Brasil, mas ter o controle da União Brasil e estar filiado ao União Brasil nesse momento, certo? Essa é a previsão. E também a gente deve ter a ida de outras pessoas, inclusive há uma expectativa, né, de vereador com mandato e para o União Brasil. A gente pode ter a chegada, então, de um vereador com mandato no União Brasil nesse ano ainda, até o dia 6 de abril. Então, a União Brasil deve regularizar a sua situação, não ter uma comissão ativa, né, um órgão ativo no município, não impede que os vereadores continuem exercendo seu mandato. Então, tem toda essa articulação. O prefeito Marco Rogério, que deve buscar a reeleição, está tentando levar nomes fortes para a União Brasil. Hoje, concretizado, nós temos 2 vereadores, Adriele Ribeiro, ex-presidente da Câmara, e também o vereador Claudimir Apolinário, o popular Coral do Rancho, que estão lá no União Brasil. Há uma possibilidade, existe, da vereadora Adriele deixar o União Brasil para procurar outra sigla que ainda não está definida, mas é a situação atual desse partido que vai ser muito relevante nas eleições desse ano na cidade de Piranhas, inclusive com o atual prefeito indo lá para o partido para disputar a reeleição. Outro partido que nós temos aqui em Piranhas, que tem um parlamentar, o vereador Sula, é o Republicanos. Os Republicanos, desde outubro do ano passado, não tem um órgão vigente aqui em Piranhas. O presidente, até então, até outubro, o ex-vice-prefeito José Eduardo. O partido deve ser regularizado agora, é provável que isso aconteça antes, né, da data limite aí de 6 de abril, mas atualmente o Republicanos do vereador Sula também não está com o diretório operante aqui na cidade de Piranhas. E o vereador Sula também é outro que deve mudar de sigla na janela partidária no começo desse ano, né? O vereador Sula, devido à desidratação do Republicanos, ele não deve ficar na sigla para esse ano de 2024, para a disputa da eleição. Eu conversei até com o vereador Sula, fiz esse questionamento, e aí o vereador Sula fica ou não no Republicanos? Ele não ainda confirmou, ele confirmou que é quase certo que não fica, só não confirmou o partido que ele irá, né?
é o que a gente tem nesse momento do vereador Sula, que deve buscar a reeleição, vereador bastante atuante aí nessa legislatura, mas é quase certo que não será pelo Republicanos, ok? Até para tirar essa dúvida, a Jota não citou União Brasil, não citou Republicanos, que tem vereador eleito e em mandato. Pois é, essa é a situação de momento. E além disso, além de buscar essas informações, nós buscamos aqui as presidências desses partidos e nomes relevantes que estão em cada um. E a gente começa a produção com Solidariedade, que tem o atual prefeito Marco Rogério Chicão na sigla, e ainda tem 2 parlamentares na atividade. Solidariedade é presidido nesse momento pelo ex-vereador Cleomar Vieira dos Santos. Cleomar foi eleito, foi afastado do mandato, foi retirado, né? Teve mandato cassado, entrou ali na sua vaga um outro parlamentar, mas ele continua na presidência do Solidariedade. Nomes importantes, nomes de relevo aí que a gente tem no Solidariedade nesse momento, nós temos, já citei aqui, o prefeito Marco Rogério, né, que está no Solidariedade ainda, os vereadores Gerlan Enfermeiro e Silmar Teodoro, que são do União Brasil, o ex-vereador Jonathan Apolinário, no registro do TRE ainda está lá no União Brasil, e o ex-vereador João Leones, que também está lá no Solidariedade. É bom ressaltar, volta para mim aqui, produção, é bom ressaltar, pessoal, que esses dados, aí, mas eu vou mudar de partido, aí eu já pedi mudança. Esses dados são dados oficiais do TRE, eles foram buscados lá no sistema do Tribunal Regional Eleitoral aqui do estado de Goiás. Tá certo? Dado o recado, nós vamos agora, produção, com o PSDB, que teve candidato a prefeito na eleição passada, e é esse candidato, naquele momento a prefeito, que está na presidência do PSDB, o Américo Barbosa, né? E aparece lá na lista, nesse momento, do PSDB, como figuras importantes que já tiveram um mandato, e aí eu quero abrir um asterisco aqui nesse caso. Aparece no PSDB a ex-prefeita Eurides Maria Rosa Naves. Contudo, a ex-prefeita Eurides Maria Rosa Naves também aparece na lista do PP, o Progressistas. Então, tem esse nome nesse momento lá no PSDB, mas a gente coloca esse asterisco porque a Eurides, ex-prefeita Eurides, aparece também no PP. Às vezes essa duplicidade aí é compreensível, isso já aconteceu em outros momentos. Vamos agora para o PL, produção. PL que tem como presidente o Leonardo Boaventura Eurriguel Leite. Leonardo Boaventura é o esposo, o marido, né, da vereadora Adriele Ribeiro, ex-presidente da Câmara. O PL que vem se estruturando desde o ano passado porque pretende ter um protagonismo nesse ano de 2024, nas eleições desse ano. Além de Leonardo Boaventura na presidência, o PL já tem o ex-prefeito Eric Silveira, que apesar de ainda aparecer na lista, né, do Progressistas do PP, ele já, inclusive, a gente já sabe disso publicamente, está ali num cargo importante, é o secretário-geral do PL nesse momento, o ex-prefeito Eric Silveira. E ainda uma informação importante, relevante, quem está no PL nesse momento é a possível, né? Já que se fala na candidatura dele a prefeito, então ela é uma possível primeira-dama. A Laine Braz dos Santos Borges, que é a esposa, né, do pré-candidato, pelo menos para a sociedade, e ele não disse isso ainda, né, não confirmou a sua pré-candidatura, o professor Fábio Lacerre. Então, a esposa do professor Fábio Lacerre está no PL, né, atualmente. Vamos agora com o Agir, produção. Talvez você nem conhece, você que está me ouvindo, me assistindo agora, o Agir, né? O Agir é um partido aí que apareceu na cena atualmente e tem como presidente aqui em Piranhas o Antônio Sávio de Rezende Neto. A gente não buscou, não conseguiu ainda informações ali de nomes, né? De pessoas que já tiveram mandato e tudo mais, mas o Agir está ativo aqui em Piranhas e tem Antônio Sávio de Rezende Neto como presidente, de acordo com o sistema do TRE aqui de Goiás. Vamos agora com o Progressistas, o PP, produção, que tem como presidente ainda o José Roberto Naves. Ele está há muitos anos
no Progressistas. Aí é preciso a gente dar uma explicação aqui quanto ao Progressistas, eu vou falar já já, mas o PP é um partido que tem o maior número de parlamentares em mandato nesse momento. 3 vereadores são filiados ao PP, o vereador Fernando Lizardo, o vereador Irmão Silas e o vereador Lei, o Erley Neves. Ainda o PP tem nomes fortes, como o ex-vereador Sebastião Júnior, o ex-vereador Wesley Faustino, ainda o ex-vereador João de Souza Barros e outra figura que já esteve aqui na cena política na administração, que é, de acordo com as informações do TRE, a ex-primeira-dama e secretária municipal de Desenvolvimento Social, Adriele Pátila, né? Que é a esposa do ex-prefeito Éric Silveira, aparece ainda no sistema do TRE como fazendo parte ali do Progressistas. Volta para mim, produção, é preciso falar sobre o PP nesse momento, o Progressistas, porque a informação que nós temos de bastidores é que o PP pode ter mudanças, tanto no comando quanto também na sua composição. Em relação ao comando, já se ventilou aí que o vereador Lei poderia assumir a presidência do PP, o Progressistas, né? E aí, esse comando de anos de José Roberto Naves, ele mudaria. Mas, nesse momento, até então, o presidente do PP, oficialmente, lá no TRE, é José Roberto Naves. Mas já ouvimos aí, nos bastidores da política, que Lei pode assumir, o vereador Lei, assumir a presidência do PP. É possível, é o que nós ouvimos aí nos bastidores. E também poderemos ter dança das cadeiras, saída de partidos. Já ouvimos que o vereador Fernando Lizardo pode acompanhar o prefeito Marco Rogério Chicão na sua ida para o União Brasil. É esperado, né, possível, como a gente disse, a política não dá para bater o martelo em nada, afirmar nada antes que aconteça, porque tudo pode mudar, mas Fernando Lizardo pode ir para a União Brasil. Vereador Irmão Silas, existe a possibilidade também, é o atual presidente da Câmara, tem uma posição importante na política piranhense nesse momento e é o chefe de um poder. Irmão Silas também não descarta a mudança de partido devido à composição, né? Das eleições, das formações de chapas, como a gente diz, para a eleição desse ano. E o vereador Lei também, a gente já disse, possibilidade dele ser o presidente do PP, pode ser que isso aconteça, não acontecendo. Existe também possibilidade, a gente já ouviu aí nos bastidores da política, do vereador Lei deixar o Progressistas. Há essa também possibilidade, dependendo, repito, mais uma vez, dessa formação que nós vamos ter agora até o mês de abril, porque aí as acomodações vão acontecer, cada um vai estar no seu partido, não vai ter mais jeito, a gente vai entender realmente como vai ser essa situação. Vai haver agora também, nesse início de ano, a janela partidária, onde os parlamentares vão poder mudar de partido sem perder o cargo. É importante ressaltar isso. O executivo, o prefeito, ele pode mudar de partido sem o risco de perder o mandato. Os cargos executivos. No caso do legislativo, o mandato é do partido. Então, um vereador não pode mudar a qualquer momento por qualquer motivo de partido. A lei não permite. E para que isso aconteça, a Justiça Eleitoral abre uma janela partidária para que, em um determinado período, esse parlamentar possa mudar de sigla sem perder o mandato. Então, isso vai acontecer agora, nesse primeiro semestre. A gente deve ter algumas mudanças de partido. Vamos seguindo aqui, produção, agora com o MDB, que tem também uma comissão provisória aqui, um diretório, um órgão provisório, e tem como presidente nesse momento, de acordo com o TRE, o José Antônio de Moraes. E o MDB, aí todos sabem, nós temos o vice-prefeito Nilcimar Gomes como membro e também Nilson Gomes de Souza, vereador aí de 4 mandatos, ainda no MDB, e outras figuras históricas do MDB que estão por lá também. Eu estou citando aqui duas pessoas que estão, 2 políticos agora em mandato, o vice-prefeito e o vereador Nilson Gomes, pai e filho, né? Aí na administração pública, um no legislativo, vereador Nilson Gomes, e o Nilcimar Gomes no executivo como vice-prefeito. Vamos agora com o PSD, que tem o ex-vereador Jairo Câmara como presidente, né? Ele que assumiu agora o PSD, já anunciou que deve ser
candidato a prefeito, ele lançou a sua pré-candidatura, nós até o entrevistamos, veiculamos aqui na Rádio Satélite FM, no canal da notícia, Jairo Câmara, presidente do PSD e pré-candidato a prefeito de Piranhas. O PT, ele definiu o seu órgão definitivo aqui em Piranhas e a presidência, nesse momento, está com Janete Ribeiro dos Santos. Janete, presidente da Associação de Combate ao Câncer em Piranhas, a CCP, e até então ela é articuladora política, superintendente de articulação política da Prefeitura de Piranhas, está na administração de Marco Rogério Chicão e ela é presidente do PT, é o único partido que tem órgão definitivo aqui em Piranhas e os demais são órgãos provisórios, que são um pouco mais frágeis, né? É mais fácil a sua dissolução. E um partido, né, novo aqui na cidade, pelo menos, resultado da fusão do Patriota e do PTB, que é o PRD, Partido da Renovação Democrática, que tem pessoas aqui talvez não tão conhecidas assim na política, mas são pessoas ativas politicamente, já atuaram em diversas campanhas. O presidente do PRD, de acordo com o site do TRE, é o Saber Mahmoud, que é conhecido aqui na cidade, né? O Saber, muito ativo aí junto com a juventude, trabalha com sonorização e tem um acesso bem grande para a sociedade em relação à juventude e outros também. Ele preside atualmente o Saber, o PRD, partido que está com o diretório ativo aqui na cidade de Piranhas. Então, coloca a produção aí a lista de todos os partidos novamente. Essa é a situação atual aqui em Piranhas em relação a partidos que estão com diretórios ativos. São 9 atualmente e se a eleição fosse agora, se 6 de abril fosse amanhã, né, os pré-candidatos a vereador, vice-prefeito, a prefeito teriam esses 9 partidos para se filiar. Aí esses 9 provavelmente vão virar ao menos 10, né? Porque a União Brasil certamente vai ter um diretório ativo aqui. A gente não sabe ainda o Republicanos, do vereador Sula, como vai ficar. E outras siglas também que podem se habilitar, né? Retornar os diretórios à atividade e estarem participando da eleição de 2024. Esse levantamento a gente fez aqui para a Rádio Satélite FM, um levantamento feito por nós aqui do jornal, com base nos dados do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. Esse ano a gente vai estar acompanhando atentamente a política piranhense, né, trazendo todas essas informações, pré-candidaturas, movimentações políticas. Há aí todo um movimento, né? Tanto movimento mais forte, né, que a gente está dizendo, tanto do atual prefeito, que vai buscar a reeleição, é o que a gente sabe, até esse momento, pode se mudar, mas nesse momento. Jota, agora, quem são os pré-candidatos? Pré-candidato à reeleição, Marco Rogério Chicão, mesmo ainda sem ter anunciado oficialmente, professor Fábio Lacerre, até por aclamação, a oposição ao prefeito Chicão fala muito desse nome. Nós temos Jairo Câmara aí anunciando a sua pré-candidatura, tentando fazer com que esse seu projeto tome tração. Ainda não aconteceu isso. Então, nesse momento, fortemente mesmo, publicamente falando, temos Chicão, atual prefeito, professor Fábio Lacerre. Há toda uma discussão, aí todo mundo pergunta, e o professor Fábio Lacerre? Ele esteve, né, na eleição de 2020, concorrendo aí pelo PSL, o PSL que não existe mais, houve a fusão e virou União Brasil. Ele ainda não se decidiu. Houve até uma matéria recente agora no jornal Opção, falando que o professor Fábio poderia ir ao MDB. Eu conversei com o professor Fábio sobre esse assunto, ele disse que não tem nada decidido. Apesar das lideranças estaduais do MDB falarem nessas matérias jornalísticas que já estaria certa a ida de Fábio Lacerre para o MDB, ainda, segundo ele, segundo o próprio Fábio Lacerre, não tem nada resolvido, nada definido. Ele ainda está conversando com as siglas. Ele confirmou que houve conversa com o MDB, como estão acontecendo conversas com outras siglas. Então esse é o cenário atual. O adversário, o provável adversário, nesse momento se apresentando mais forte ao atual prefeito Chicão,
Professor Fábio Lacerre, que até apareceu em pesquisas aí liderando, ainda não definiu um partido para a disputa, e isso provavelmente vai acontecer até o mês de abril. Tem que acontecer, né, até o mês de abril, porque se não tiver uma decisão, vai ter que seguir outro rumo, né? Quem é pré-candidato tem que definir o partido que quer. Nesse caso também o professor Fábio Lacerre, que aparece aí para a sociedade. Repito, ele não confirmou a sua pré-candidatura ainda, tá certo?